Aqui, nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre doutrina e costumes, duas coisas absolutamente diferentes. Doutrina é o ensino bíblico, normativo, terminante, final, derivado das Sagradas Escrituras, como regra de fé e prática de vida para a igreja através de seus membros. Regra de fé e prática através de seus membros, isso é doutrina. As doutrinas, eu anotei aqui, são divinas, porque elas procedem de Deus, elas estão expostas na Bíblia Sagrada, elas são universais. Não tem essa história que essa doutrina é para o Brasil, mas não é para o Japão, não é para a Alemanha. Elas têm caráter universal. Onde Deus tem seus servos e servas, as doutrinas bíblicas, teológicas, ensinativas, têm caráter universal. Não são locais, não são regionais, não são setoriais, não, senhor. Elas são de caráter universal para a vida dos servos e servas de Deus. E aqueles que não são servos e servas de Deus, nós temos que pregar o Evangelho. São Paulo diz lá na carta aos Romanos que o Evangelho não é que será ou que foi, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então quem recebeu o Evangelho e vive o Evangelho é servo e serva de Deus. E quem não recebeu ainda está por receber, está por aceitar. E permita a Deus que eles também aceitem e não fiquem postergando para amanhã, porque o dia do amanhã a Deus pertence e não a nós. A Deus pertence e não a nós. As doutrinas são imutáveis. Elas não mudam, não se alteram, não estão em função de tempo, não estão em função de cultura, não estão em função de cursos teológicos e mais cursos e mais diplomas e mais diploma, nada disso. Elas são sempre imutáveis. A congregação que está lá na roça, para eles as doutrinas são imutáveis. Mas para nós que estamos em São Paulo, nessa megalópole, as doutrinas também são imutáveis. Não adianta dizer, eu tenho uma cultura muito grande, muito abrangente, pouco importa, pode ter a cultura que quiser, as doutrinas são imutáveis, elas não se mudam nunca, nunca elas se mudam, porque elas são da palavra de Deus. Mas o que é costume, pastor? Costume é uma forma de expressão, de porte, postura, comportamento pessoal, grupal ou congregacional. É uma expressão de porte que estão dentro da cultura de um país, às vezes até de uma cidade. É uma expressão de porte, de conduta, e é assim que nós vivemos. Mas eu quero dizer que a conduta dos cristãos, das cristãs, das moças, dos moços, dos idosos e de todos nós, que esses costumes devem ser costume de cristãos. Porque se não tiver costume de cristão, ainda o sistema mundano está reinando em nós. Então, costume cristão, de mulher cristã, de moço cristão, de idoso cristão. Não é essa história, eu ando como quero e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Me desculpe, meu prezado, você não é convertido então.
ou não tem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que você diz, porque não se converteu ainda. Mas quando se converter, está lá em 2 Coríntios 5,17. Não basta só aceitar Jesus. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo agora. Se a sua vida não mudou, você não é nova criatura. Você ainda está precisando se entregar de verdade para Jesus. Você está pensando que a igreja evangélica é uma religião, que o culto é uma religião. Nada disso. O culto é uma adoração a Deus em espírito e em verdade. E quem tem a alegria do Espírito Santo ainda glorifica a Deus, ainda glorifica. Te candalabaçu, te candamas. Glorifica a Deus ainda. Os bons costumes não geram doutrina. Entenderam? Os bons costumes não geram doutrina. Mas onde tem boa doutrina, os bons costumes são gerados, sim, senhores, são. Onde tem boa doutrina, os bons costumes são gerados. Os bons costumes não geram doutrina, mas onde tem boa doutrina, os bons costumes são gerados. Repetir, para que fique bem claro, que fique bem entendido. E eu leio em Atos 13 e 18. Diz assim: suportou os seus maus costumes. De quem está se falando? De Israel. Deus suportou os maus costumes deles. Deus não aceitou, Deus não aprovou, Deus apenas suportou. E nós, os pastores, os que dirigem igrejas, muitas vezes nós também suportamos os maus costumes de alguns, não é de todos, graças a Deus. Os maus costumes nós suportamos, mas Deus também não está aprovando. Porque são costumes que não são do seu agrado de maneira nenhuma. Israel saiu do Egito. Quem tirou Israel do Egito foi Deus. Com mão forte e poderosa, Deus tirou. Mas, para muitos deles, o Egito não saiu deles. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Isso também acontece com alguns, quero dizer assim. Saíram do mundo e vieram para a igreja. Mas mesmo dizendo que estão na igreja, mas o mundo não saiu deles. Não saiu. Ainda estão lá, às vezes às escondidas, tomando a 51. E às vezes tomando da número 1 até a número 51. Você está vendo? Às vezes ainda fumando um cigarrinho lá escondido. É só um cigarrinho. Meu irmão, no céu não entra fumaça. Só aqueles que são lavados no sangue de Jesus é que vão entrar, irmão. Fumaça não entra não, meu irmão. Deus não fez a nossa cabeça para ser chaminé. Não, não, não. Na nossa cabeça nós temos sentidos que Deus colocou. Nós temos a audição, são os ouvidos. Temos os olhos, que são a visão. Temos o paladar, que prova o gosto, se é doce, se é azedo, se é amargo, se está podre. Nós temos a visão, que são os olhos para ver, o olfato para cheirar, se a comida está azeda, coisa que valha.
E então, mas Deus não fez o nariz para ser chaminé de ninguém. O nariz é para nós respirarmos. E nós nos queixamos por viver numa cidade poluída. Absolutamente o ar é poluído. Quantas vezes estamos respirando um ar podre, monóxido de carbono, que sai do escapamento dos automóveis e faz mal para a nossa saúde? Agora os senhores imaginem o tabagismo então. Que mal não faz? Provoca mais de 20 doenças o tabagismo. O alcoolismo também vai matando aos poucos. E quantos pais que já começam a ensinar a criancinha desde pequena? Está bebendo e encosta o copo na boca da criança e diz assim: deixa a menina experimentar. Deixa o menino experimentar. E daí a pouco o menino está gostando. Daí a pouco a menina está gostando. E quando ficar adulto, será um alcoólatra que vai gastar o dinheiro que devia comprar pão, vai gastar com o alcoolismo. E será um bêbado mais na sociedade. E mais um doente para dar despesa para o Estado, para acabar com a sua saúde, com a sua vida e morrer prematuramente também. Olha, Deus tem uma obra a fazer em nosso meio nessa noite. Deus tem uma obra. Deus suportou os costumes deles por 40 anos, não é brincadeira, irmão. De Israel, 40 anos ele suportou os maus costumes. E às vezes nós não temos paciência de suportar um irmão por um mês. Já queremos acabar com o irmão. E tem pastor que acaba com a igreja também. Às vezes é a igreja que acaba com o pastor, mas tem pastor que acaba com a igreja também. Porque não sabe apacentar. Porque não tem a mensagem que a igreja precisa ouvir. Fala em função daquilo que ele tem vontade de falar, mas não é a direção de Deus, coisa nenhuma, é conversa mole. A igreja quer ouvir quem tem uma mensagem de Deus para pregar, para ensinar. A igreja quer ouvir ainda. E nesse aspecto eu sou humilde. Desculpe de eu falar de mim mesmo, porque se eu não tiver mensagem, eu dou oportunidade ao meu adjunto entregar a mensagem. E se o adjunto não tem mensagem, darei oportunidade a outro irmão entregar a mensagem, para que a igreja não fique sem mensagem da palavra de Deus. Que a igreja seja alimentada, preparada, vitoriosa. Lá no capítulo 21 de Apocalipse está escrito, citei há poucos dias aqui no púlpito: quem vencer, herdará todas as coisas, e ele será chamado meu filho. Mas isso é para quem vencer. Então nós temos que ser ousado, irmão, perseverante, nada de desânimo, nada de moleza, nada de corpo mole, para frente e para o alto, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, irmão. Essa aqui é a verdade patente. Olha o que aconteceu aqui. Êxodo 8, 25, eu marquei aqui para não me esquecer. Faraó disse para Moisés: sacrificai a Deus nessa terra. Significava servir a Deus e ao mundo com sua idolatria. Isso é religião mista. Faraó disse: vocês sacrifiquem aqui mesmo no Egito.
Se isso acontecesse, era uma religião mista, metade para servir a Deus e metade para servir a idolatria do Egito. Êxodo 8, 28, Faraó disse, quando ele viu que Moisés deixaria, naquela noite fatídica, quando o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos, e no outro dia a mortandade tomou conta do Egito, que muitos morreram, muitos milhares morreram, e ele viu que Israel de fato iria sair, que ele não podia fazer mais nada, absolutamente mais nada. Não vades muito longe, significava uma separação incompleta, parcial, isto é, Israel continuava sendo um só povo com os egípcios. Primeiro pediu para sacrificar no Egito, religião mista. Depois disse, não vades muito longe, fiquem por aqui perto mesmo, porque ele sabia que seria mais fácil pegar seus carros, seus cavalos, seus homens de guerra e alcançar Israel para fazer a primeira guerra declarada. Mas Moisés não obedeceu. Não obedeceu o Faraó. Não devemos obedecer o inimigo, meus irmãos, porque o inimigo é um tentador implacável. E todos nós somos tentados e tentáveis. Então, devemos resistir à tentação, resistir às paixões da carne, resistir às paixões da velha natureza. Temos que deixar o Espírito Santo nos guiar, nos dirigir, nos dominar. Quem é dirigido pelo Espírito Santo, Deus sempre lhe dá uma vitória total e completa. Total e completa. Tiago 2:12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Devendo ser julgados pela lei da liberdade. E o que é a lei da liberdade? É a lei do amor. É a lei do amor. Deus não quer nada constrangido de nossa parte, irmão, de nada. Nada empurrado. Nada como um dever. Ai, 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 vou fazer porque está escrito. Não, nada disso. Temos que fazer tudo com amor. Amor. E o que diz o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todos os bens que nós temos. Sobre a nossa família também. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Está lá Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E às vezes os pastores pensam assim: vou chamar aquele pregador abençoado para vir pregar aqui 2 dias, 3 dias. O irmão vai dar apenas uma xícara de café para a igreja, irmão. A igreja está precisando muito mais do que isso. Muito mais ela precisa. Pode ser o melhor evangelista, singular, extraordinário. A igreja quer alimento cada dia, ela quer alimento cada dia. Como o nosso corpo precisa de 3 ou 4 refeições ao dia. Eu pelo menos faço 4 refeições. Porque eu como pouco. Café da manhã, almoço, mais outro café à tarde e depois vem a janta. Às vezes eu janto 10 horas da noite, 10:30 da noite. Eu não venho para o culto
após a janta, porque aí me dá moleza, me dá até um pouco de sono. Por isso que muitos crentes dormem no culto, que comem muito, depois sentam nas bancadas não muito confortáveis e daí a pouco já estão dormindo. Mas pudera também o tanto que eles comeram, o tanto que eles comeram. Então eu diria que numa eventualidade é bom convidar um pregador conhecido, não qualquer um. E tem pastor entregando o microfone para qualquer um. É só ter uma informaçãozinha e aquilo que outros demoraram anos e anos ensinando. Vem um pregador que não tem a mesma fé que a nossa, não tem a mesma doutrina que a nossa, não tem os mesmos costumes que os nossos e derruba tudo, põe tudo a perder. E aí tem sempre um grupinho que gosta, não é? Ah, está vendo? Está vendo? Esse que é um pastor bom, esse que é um pregador bom, ele pode ser até abençoado, mas quando ele vai embora e deixa a igreja, Jesus vai com ele e a igreja fica sem Jesus, porque é ele que estava abençoado, ele que tinha a mensagem, e a igreja fica mais fria que estava antes. Irmãos, vamos aprender a nos honrar uns aos outros, irmãos. Vamos aprender. Nós temos bons pregadores no campo do Ipiranga, bons doutrinadores, sim senhores, homens que têm ensino com profundidade. Nós temos, é só comparecer aqui na reunião de obreiros. Sábado agora é reunião de obreiros aqui. Quem quiser e assim desejar, porque Deus não aceita nada empurrado, Deus só aceita por amor. Então venha para receber ensinos profundos que os pastores trazem aqui. Irmão Marcos Ladeia é um dos pastores que tem um ensino profundo, muito sadio. Pastor Egberto Gomes também tem um ensino muito profundo, muito sadio. Pastor Edmar Ribeiro, que está comigo aqui no púlpito, também tem um ensino profundo, teológico, bíblico, educativo, ensino para a vida. Pastor Ataíde também, que está aqui na minha retaguarda, também tem ensino. E nós temos cantores e cantoras também, com voz bonita, agradável, que louvam a Deus de coração. Não precisamos estar correndo por aí. Nós não estamos pedindo esmola para ninguém, porque Deus nos tem dado o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus nessa noite. Então diz assim: a lei da liberdade é a lei do amor. Deus condena toda parcialidade, porque transgride a lei do amor de Deus. E tem a lei do pecado e da morte também. Ou nós queremos a lei da liberdade, que é a lei do amor, ou do outro lado tem a lei do pecado e da morte, que é aquela história de eu fazer o que eu quero. E ainda diz, eu sinto, está sentindo é coisa nenhuma. Tem hora que eu estou sentindo frio, por isso que eu estou com esse capote aqui que quase vai até os pés. Porque eu estava com frio. Graças a Deus diz que essa onda de frio vai embora, viu, irmão? Viu? É verdade, desculpe eu sair daqui do assunto, mas eu estou contente de saber que esse frio vai embora, viu? Porque eu prefiro um pouco mais de calor a muito frio. Porque eu nasci numa terra quente, Guararapes, onde está aqui o prezado pastor José Antônio. Deixa eu te ver. Ah, você está aí, né? Tá bom então, ótimo.
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você não pode ficar com as duas leis, lei da liberdade e do amor e a lei do pecado e da morte. Fica com uma ou fica com outra. Ou é uma ou é outra, não tem meio termo aqui. Aqui não tem em cima do muro, não. Então veja o que queres na vida, para que Deus possa te dar uma direção. Mas não fique nessa indecisão, não. Ai, meu pai é crente, meu pai está orando por mim. Quem te falou que Deus tem neto? Deus não tem neto, Deus não tem neta, Deus não tem sobrinha, Deus não tem sobrinha. Deus não tem nada disso. Deus só tem filho, Deus só tem filha. E Ele é o nosso Pai Celestial por excelência. Seja louvado o seu nome, seja louvado o seu nome, igreja. O amor não faz mal ao próximo, porque o cumprimento da lei é o amor. Está aí, ó. 2 Pedro 2:19. Agora fala dos falsos mestres. Cuidado, irmão, cuidado. Há poucos dias um irmão, na sua simplicidade, me falou, e eu não tive tempo de responder a ele, porque era uma passagem, eu estava indo e ele ia para outro lugar. Ele me diz assim: todos os pastores são bons, todos os pastores estão fazendo a obra de Deus. Quem te falou isso, irmão? Quem falou? Se todos fossem bons, a Bíblia não teria assunto para os falsos mestres, não teria assunto para os falsos profetas, não teria. Todos sabem quem foi Saul, não é verdade? Quem foi? Todos sabem quem foi Judas Iscariotes, todos sabem, não sabem? Todos sabem quem foi Alexandre o latoeiro, que São Paulo falou, ele me causou muitos males. E São Paulo ainda falou, que o Senhor lhe dê a paga. Olha, que mal Alexandre latoeiro tinha causado para o apóstolo, para falar desse jeito, meu irmão. Veja que males terríveis que Alexandre o latoeiro causou ao apóstolo Paulo, meus irmãos. Veja que coisa terrível. 2 Pedro 2:19, diz assim: prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem é vencido, do tal faz-se servo também. De quem é vencido, do tal faz-se servo também. Trata-se de um liberalismo antibíblico. Falsos mestres ensinam os maus costumes, são servos do pecado, ensinam a lei do pecado, ensinam um falso evangelho que não liberta, porque os falsos mestres também são servos do pecado. Pronto, falei. Viu? São servos do pecado. E por serem servos do pecado, também convidam outros a pecarem junto com eles. São os falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos também. Então, vou falar um pouquinho dos maus costumes que não convêm a cristãos, não convém às irmãs cristãs, e não convém aos jovens cristãos também, moços e moças, não convém. E os falsos costumes muitas vezes vêm pela falta de maturidade cristã. Não tem maturidade, é novo convertido, tudo bem, então vamos ajudar. Vamos convidá-lo para a escola dominical, vamos lecionar com a revista de novos convertidos, que eles aprendam ali as doutrinas fundamentais da igreja. Pode ser também os maus costumes, exibição pessoal. Assim eu fico bonita, fico linda. Assim eu fico maravilhoso. Assim as meninas não vão me resistir. Elas vão se chegar perto de mim.
exibição pessoal, fuga da realidade cristã, psicose, doença mental, esquizofrenia, falta de conexão entre pensamentos, sentimentos e atitudes também. Falta de conexão, pensamentos e atitudes. Bloqueio ou obliteração espiritual. Vai se esquecendo aos poucos, troca o certo pelo errado. E marquei mais aqui. Pode ser demonismo, que a pessoa ainda não foi liberta, e alguém precisa expulsar esse demônio em nome de Jesus. Pode ser que a pessoa nunca se converteu, gosta da igreja porque tem um interesse em particular, às vezes até para receber uma cesta básica. Nós damos cesta básica a quem precisa aqui na sede. Quase 30 cestas básicas por mês nós damos a quem precisa, sim. Nunca me neguei em ajudar os que realmente precisam. Êxodo 12, 38. E saiu com eles também uma mistura de gente. Isto é, saiu com eles gente que não devia sair do Egito. Só iria perturbar os israelitas. Na saída de Israel, saíram muitos egípcios também. Quando eles viram aquela mortandade, morreu lá no palácio de Faraó, também morreu o primogênito. Falaram, olha, vamos deixar esse lugar. Vamos embora! O Deus de Israel é mais forte do que o nosso. Vamos embora com eles. Formou-se ali uma mistura. Formou-se ali uma promiscuidade. Promiscuidade significa mistura. Está misturado. Não estou dizendo que nós temos que ser soberbo, que dizer que somos melhores do que os outros. Isso não, isso é vaidade. Isso é soberba. Mas nós não podemos misturar a nossa vida de fé, a nossa consciência, o nosso comportamento tem que ser diferente. São dois grupos, o grupo que pertence à Igreja de Cristo e o grupo do mundo, onde impera o sistema mundano, onde Satanás domina e quer levar muitos ao inferno com ele, porque ele sabe que o destino dele é ir para o inferno. E ele luta para levar quantos ele puder, quantos deixarem ser levados por ele. Mas quem está em Cristo Jesus, quem está na sua palavra, a palavra de Deus, nunca vai se deixar levar. Não vai se deixar levar, não. Roupas transparentes e curtas. Por que essa exposição gratuita dos seus dotes físicos, moça? Por quê? Guarde os seus dotes físicos para o casamento. Guarde a sua virgindade, moço, para o seu casamento. Hoje está com essa história de ficar. Cuidado com esse ficar. Tem muita gente que vai acabar ficando no inferno. Nós temos o rumo certo, que é ir para o céu, para estar com Jesus Cristo para todo sempre. Pendentes nas orelhas, nos braços, no tornozelo, tatuagem, profanação do próprio corpo. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, que os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Hã? Como é que fica esse templo do Espírito Santo? Todo rebocado, pendente para tudo quanto é lado. Onde está a sua naturalidade da sua face? Mostre-se. A mulher cristã, a moça cristã, o moço também deve ter um comportamento cristão. Nada de tatuagem, piercing pendurado nos lábios, pendurado no nariz, pendurado na orelha, não sei mais onde.
Nossos corpos são templo do Espírito Santo agora. Seja louvado o nome do Senhor, seja louvado, igreja. Quando eu me converti na década de 50, as mulheres, as irmãs da igreja, eu me lembro, usavam vestidos até o tornozelo. É verdade. Eu não sou do exagero, não sou do exagero. Eu sou da temperança. Eu sou da temperança. Que nós devemos nos comportar diferentemente do comportamento mundano. E toda mulher inteligente, toda moça inteligente sabe o que eu estou falando. Não preciso me aprofundar nesse assunto mais. Extravagância no vestir, rosto e lábios pintados com produtos de beleza, não torna a mulher mais feminina, mas revela um colorido artificial longe do natural. Mas não é a irmã que eu estou vendo. O mocinho com os cabelos todo espetado, no sentido vertical. Ô irmão, que história é essa? Onde nós vamos parar com esse jeito? Obreiros usando bermuda e andando pela cidade, dirigindo veículos de bermuda, e às vezes na companhia dele a mulher de short. Ai, meu irmão, tenha dó. Que barbaridade, irmão. Não, mas eu não gosto da Assembleia de Deus. Vai para onde o irmão gostar, irmão. Ninguém está te segurando, não. Vai para onde o irmão, onde atende o seu perfil, onde atende o seu gosto. Não perca tempo, não, irmão. Nós queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo e não pelo mundo e o pecado. Não queremos. Modéstia é bom, decência é bom, respeito é bom, são valores de um crente, de uma crente que teme a Deus. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E agora, como é que fica? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. É a nossa fé que vence o mundo, igreja. 1 João 2,16. Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, é o que existe lá. Concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Está vendo? Concupiscência aqui para valer. Dos olhos, da carne, soberba da vida. 1 João 2,17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu não estou trazendo proibição a ninguém, não estou. Eu estou apenas fazendo menção da palavra de Deus, conforme ela se encontra escrita. E quando eu preciso me corrigir, eu também me corrijo. Tenho humildade de me corrigir também. Então, pastor, mas o senhor não falou nada da barba. Oh, meu senhor, não queria falar da barba. Mas vou falar um pouquinho. Barba cobrindo o rosto, parcial ou total. Pode ser que ele está fazendo uma transculturação para o judaísmo, e aí nós não estamos sabendo.
que é trans? Trans é o que ultrapassa. Por isso que fala transamazônica, porque ela ultrapassa o estado do Amazonas, vai e entra, vai lá para o Peru, não sei para onde mais. Está fazendo uma transculturação para os muçulmanos, que ele gosta dos muçulmanos. Pode ser dos árabes. Pode ser que ele se acha feio, tem complexo de feiura. E diz assim, desse jeito eu não arrumo casamento. Quem sabe com a barba crescida eu arrumo um casamento. Que as meninas hoje estão gostando, diz ele lá, quando a barba cobre o rosto, então vou fazer isso. Esteticismo diz respeito à estética, à beleza. Pode ser, ele diz, mas é a cultura de agora. Cultura de agora. Mas que negócio é esse? Tem alguns que estão se parecendo vaca de presépio, está sempre assim, né? Você põe uma moedinha lá, ela faz assim, te agradece. Outro chega, põe uma moedinha, te agradece. Mas nós não somos vaca de presépio, para estar dizendo amém para tudo que aparece em nossa frente, aceitando deliberadamente. Então perdemos o paladar da salvação, perdemos o paladar dos bons costumes, do bom comportamento. Pode ser atualismo. Não, eu quero me atualizar, porque eu não estou atualizado. Quero me atualizar. Eu sou crente atualizado. Pois nós aqui da igreja estamos sendo atualizados para ir para o céu. Imitacionalismo, ele quer imitar. É imitador. É imitador, tudo que ele vê ele quer imitar. Pode ser imposicionalismo. A noiva impõe, então vou andar assim porque a noiva quer. Minha mulher gosta assim. Então ele segue imposições de outrem que estão participando da vida dele. Pode ser ostentacionalismo, ostentação, para chamar a atenção. Eu sou diferente. Olhe para mim que eu sou diferente. Nós aqui estamos olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus Pai, e agora por nós intercede. Pode ser motivacionalismo. Fiquei motivado. Encontrei os colegas no serviço, e eles falaram, só falta você aqui, rapaz. Passa para o nosso lado. Eu te aconselho a ficar sempre do lado daqueles que estão com Jesus Cristo. José, na prisão, foi chamado por Faraó, que teve 2 sonhos que o deixou arrepiado. Chamou todos os sábios do Egito, adivinhos, entendidos, para decifrar os sonhos, e ninguém soube decifrar nada. E como José foi o chefe do cárcere, porque onde José ia, ele progredia. Foi o copeiro, não é isso? Que disse, olha, lá na prisão, tem lá José, que interpretou o sonho direitinho do copeiro e do padeiro, não é isso? Do copeiro interpretou direitinho. Foi chamado José para estar na presença de Faraó. E na prisão, eles não se barbeavam, porque era mais um castigo ainda. Ficar com a barba crescida assim, descendo o cavanhaque abaixo, a questão até de palmos, que já era mais um castigo para os prisioneiros. Sabe o que José fez para se apresentar diante de Faraó? Ele se barbeou. E foi ter com Faraó. E interpretou os 2 sonhos de Faraó à risca.
e interpretou certinho o sonho de Faraó. E Faraó ficou feliz da vida. Nós, porventura, encontramos um varão que tem o Espírito de Deus. Estão lembrados? 7 anos de abundância, foi recolhido o trigo suficiente para aguentar os 7 anos de miséria. E até os irmãos de José vieram pedir socorro, buscando alimento no Egito. Vocês estão vendo? Se para falar com uma autoridade, Faraó era a maior autoridade do Egito. O Deus de Faraó era do paganismo, não era o nosso Deus. E ele se barbeou em respeito, ele se barbeou. E foi ter com Faraó, e Deus lhe deu a revelação dos 2 sonhos de Faraó, e Faraó reconheceu que ele tinha o Espírito de Deus. Mas aí o irmão diz, mas isso aí é cultura, pastor, o senhor não entende de cultura. Fique sabendo, eu não ia falar isso. Eu fiz 4 anos e meio de sociologia, curso presencial, meu irmão. Não é esse montão de cursinho que você faz aí, 5, 6, 7, 10 cursinhos à distância, você faz em 2 anos, ou até 10 cursinhos, se quiser, você faz. Era batente de segunda a sábado. Não tinha tecnologia de hoje, você tinha que entrar na biblioteca, reunir a sua turma e ficar fazendo tarefa de 2, 3 horas ali. E eu era o representante do grupo ainda, veja que atrevido que eu já fui na vida, não é? O senhor está vendo, irmão? Então não venha me dizer que eu não entendo de cultura. Tanto é que eu vou te explicar. Então quando o irmão não usava a barba, mas passou a usar agora, o irmão fez um chamado transculturação. Esse é o processo, transculturação. Trans quer dizer ultrapassou o que era e foi para uma outra situação. É só isso que é transculturação. Então fizestes uma transculturação. Você deixou da cultura e foi para a transcultura, porque agora você está numa outra situação com a sua face. Então o que nós pedimos? Que toda a liderança do campo do Ipiranga, e quando eu falo liderança, eu estou falando cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, que todos se abstenham de ter o rosto coberto por barba, até que a convenção geral, CGADB, possa dar uma definição mais ampla. Se abstenham. Pastor, eu não sei o que é abster, mas vou te ensinar. Não fazer algo ou deixar de fazê-lo por escolha própria. Não fazer algo ou deixar de fazê-lo por escolha própria. Não estamos mandando ninguém embora da igreja. Estamos dizendo se abstenham. Deixar de fazer ou fazer por escolha própria, isso significa se abster. Que Deus nos abençoe. O horário está ultrapassado. Pastor Wilson já está coçando a cabeça, não vê a hora de ir embora. Mas acho que vocês vêm aqui uma vez cada 2 meses, não é isso? 3, não sei, não é isso? 2 meses vocês vêm aqui, não é verdade? Então para mim é uma alegria poder revê-los. Do meu coração, da minha alma, desejo que todos sejam felizes. Desejo que todas as moças se casem muito bem. Que os moços semelhantemente. Desejo que os casais sejam felizes. Desejo vida longa a todos vocês. Eu estou aqui com quase 86. Passei 3 Covids, enfrentei uma dengue, falei com Deus na oração, Senhor, se é chegada a minha hora, eu estou batendo continência para Ti, Senhor. E se eu tenho alguma coisa para fazer, então me deixa que eu vou fazer.
E Deus me deixou e estou aqui ainda trabalhando. E nunca me mostrei desanimado, frouxo, não. Sempre tive ânimo, sempre tive graça de Deus na minha vida para pregar, para ensinar e para viver o Evangelho de Cristo também. Amém, meus prezados.